Olá pessoal, Mago Camael mais uma vez. Pessoal, hoje resolvemos fazer um negócio bem improvisado aqui, bem simples. Tá comigo hoje aqui o professor Edson, professor de Filosofias Ocultas e Cientologia. Hoje eu resolvi fazer um bate-papo bem rápido assim com ele, só para, bem simples, para ele estar explicando pra gente aí essa questão na visão dele, tá? É uma visão dele, opinião pessoal e nós respeitamos. Eu sou um luciferiano e satanista, ele tem as suas filosofias, as suas cientologias, e ele vai estar falando um pouquinho sobre o que ele acha sobre essa questão do Lucifer, o luciferianismo, o que era o Lucifer de fato na visão filosófica, na visão dos símbolos, na visão do que a história diz que é Lucifer, não esse Lucifer anjo caído, pecaminoso ou algo desse tipo aí. Professor Edson, com a palavra, fala um pouquinho pra gente aí essa questão na sua visão filosófica apenas, o que é Lucifer. Bem, Lúcifer na verdade, né, que a própria palavra diz, já discrimina como anjo de luz, né, mas ele não deixa de ser uma influência, né? Então, por exemplo, o ser humano, né, ele é induzido a pensar, né, baseado na sua visão. Até porque o Lúcifer, ele não tem como ser uma entidade física, né? Ele não tem como ser uma entidade física, porque assim como é colocado nas questões religiosas de que há um ser superior, que ele pode estar em todos os cantos na mesma hora, infelizmente esse Lúcifer, né, dentro da visão que eu conheço, ele também não pode ocupar todos os espaços ao mesmo tempo, até porque ele, sendo uma energia, ele vai atuar de maneira diferente de indivíduo para indivíduo, né? Então, por exemplo, da mesma forma que talvez eu possa ser considerado que eu estou sendo influenciado por essa suposta energia negativa, né, que alguns colocam dessa forma, para outros ele se torna uma questão positiva, né? Então fica difícil de eu colocar com 100% de certeza que ele é uma entidade, é uma forma física, né, que infelizmente é uma questão da Idade Média, né, da religiosidade da Idade Média, que colocou ele como um ser físico, mas ele não deixa de ser simplesmente uma energia que vai influenciar as decisões de todas as pessoas. Então, para mim, o que pode ser Lúcifer, essa visão negativa que as pessoas colocam, para outros pode ser uma energia totalmente positiva, né? Agregando que quem segue essa ideia de satanista, luciferiano ou Lúcifer, né? Então por isso que eles acreditam dessa forma, que ele é uma energia totalmente positiva. Dois opostos de uma mesma energia, influencia tanto negativo para um lado e positivo, quanto negativo e positivo para o outro lado. Bacana, esse foi o nosso professor Edson. Só mais uma pergunta para não deixar ele embora, porque raramente temos a oportunidade, raramente tenho a oportunidade de ter ele aqui comigo, e sempre uma luta para estar trazendo ele aqui para trocar uma ideia, bater um papo e jogar a conversa fora, tomar um café. O professor Edson, na questão do satanismo, Satã, Satanás, Shaiteno, Shaitet, Rashaitet Nun, essa questão do Satã, Satanás, dentro do conceito da filosofia, como o filósofo ele vê hoje essa força Satã ou Satanás? Bem, dentro da filosofia, né, ele é colocado simplesmente como uma energia a induzir as pessoas a tomar certas atitudes, né? Bem, a filosofia é muito ampla em dizer que todas as energias ela tende a transformar o caráter, né? Então, para algumas pessoas, Satanás ele pode ser um ajudador, uma pessoa que está conduzindo para uma determinada ideia, e sendo para outro ele está prejudicando de certa forma, né? Mas a filosofia ela crê realmente que é um fato simplesmente de influências energéticas, que pode ser colocado a princípio
de forma negativa e forma positiva. Ela não dá uma definição muito clara, até porque Satanás, Lúcifer, ele sofreu uma transformação muito grande desde o período que ele foi instituído, né, no começo das civilizações até o momento. Então, de certa forma, hoje não temos como afirmar com 100% de certeza que o Lúcifer, Satã, que as pessoas cultuam hoje, ele possa necessariamente ser o mesmo que foi instituído originalmente, né? Mas ele simplesmente sofreu uma transformação de épocas, né? Por isso que é difícil você colocar uma imagem, né, final e fiel de quem é realmente Satã, mas ele simplesmente não deixa de ser uma energia. Bom, é isso. Agradeço muito ao professor Edson que esteve aqui com a gente. Cara, foi bem improvisadão, assim, do celular ele catou, chegou na minha casa agora e tive essa ideia, essa luz, essa iluminação, esses iluminados, né, melhor dizendo, de bater esse papo com ele. Esse vídeo ele vai para o nosso grupo, que nós temos, o grupo de Ordo Necronominari, e outros papos como esse você também vai encontrar lá no nosso grupo. Você que sentir a vontade, o desejo de agregar o seu conhecimento, seja conceito filosófico, teosófico ou religioso, seja bem-vindo ao nosso grupo. E esse vídeo ele vai para o nosso grupo para complementar e deixar aí um abraço a todos vocês que curtem esse conceito de filosofia, curtem luciferianismo, curtem satanismo, entre outras egrégoras vertentes. Só mais uma pergunta para deixar o professor ir embora, que ele só passou para me dar um abraço. Professor Edson, dentro da filosofia, símbolos ocultos e símbolos místicos, dentro da sua visão, fala um pouco sobre essa questão de símbolos e simbologia mística. Bem, o símbolo, na verdade, ele foi necessário, né? Ele foi instituído justamente para transmitir uma ideia. Assim como todos, eu acredito que compreendem que tanto a nossa linguagem falada é composta de símbolos. Na questão mística, na questão filosófica, o símbolo, na verdade, ele se torna necessário para expressar uma ideia, que assim como foi feito na pergunta anterior, né, assim como essas energias ele sofrem transformações no decorrer das épocas, os símbolos também. Por isso ele é considerado por Carl Jung que ele é uma ideia viva. O símbolo ele é algo vivo, que ele pode sofrer transformações, né? E no decorrer da sua história, alguns símbolos eles se tornam obsoletos em determinadas épocas e muito importantes em outras, né? Mas ele simplesmente vai expressar uma ideia. E outra coisa muito interessante, que o símbolo que ele é considerado como que morreu. Então, por exemplo, hoje em algumas religiões, principalmente, que usam o símbolo como algo importante, né? Vocês podem perceber que ele está em constante transformação. O símbolo que ele morre, né? Por exemplo, nós vemos isso, por exemplo, dentro da Kabbalah, a gente vê isso dentro do cristianismo, a gente vê isso dentro da filosofia egípcia, dentro do conceito egípcio, tanto questão histórica, intelectual, filosófica. Por que hoje dificilmente nós conseguimos compreender aquilo que o autor instituiu a princípio? Algumas imagens dos hieróglifos egípcios, eles morreram porque eles pararam. Nossa linguagem, ao contrário, ela permanece e se mantém viva. Por quê? Porque ela está em constante transformação, né? Então, numa oportunidade, eu acredito que logo, né, eu vou conversar aqui com o Mago, né, para a gente poder estar
coletando mais informações e coletando mais coisas referente aos símbolos, né, que eu acredito que vai agregar para todos, né? Muito obrigado. Bom, foi isso, bem improvisado hoje, peguei ele de supetão, peguei ele de surpresa, viemos aqui numa salinha simples, onde eu catei ele pelo braço e falei, vamos lá, vamos fazer essa conversa, esse diálogo. Pessoal, aqueles que são judeus, Shalom Alechem, aqueles que são de cultura africana, Motumbá, Colofé, Saravá, Mucuyu, a bênção aos mais novos, aos mais velhos e aos iguais. Aqueles que são de magia, Bletzedbe, Namastê. Aqueles que são luciferianos, Etan, aos nossos irmãos satanistas, Ângelo Satan. E um forte abraço a todos.